Bom dia, senhoras e senhores procuradores de justiça. Daremos início à terceira sessão ordinária do Colégio de Procuradores. Façamos, portanto, a conferência de quórum, registrando a presença do doutor José Maurício. A doutora Idelária nos comunicou, por causa de força maior, atrasaria um pouco, mas estaria a caminho. A ausência do doutor Oscar Dalva. Doutora Carmen Lídia, falta justificada em razão de ter já ingressado com processos requerendo a sua aposentadoria. Doutora Vera Brandão, presente. Doutora Sheila, presente. Doutora Neves, falta justificada em razão de férias. Doutora Magnólia, presente. Está ali. Doutor Marcos Tibério, ausente. Doutor Luiz Eduardo comunicou que estaria em um velório, razão pela qual iria atrasar. Doutora Lúcia Gugel, presente. Doutora Maria José, presente. Doutor Manuel Soares, presente. Doutora Vanja, ainda ausente. Doutora Suzane, presente. Doutor José Wilson. Ausência justificada, né, José Wilson? Ele está de viagem. Eu acho que está de férias, não? Doutor José Wilson. Ausência em razão de viagem institucional, é? É institucional a viagem, doutor? Não, ainda não sabemos a razão da ausência do doutor Zé Wilson, não vou fazer o registro. Doutora Fernanda Castelo Branco, presente. Doutora Carmelita, presente. Doutor Laércio, ausência justificada em razão de problema de saúde. Doutora Luzanira, ausente, mas a doutora Luzanira estava com um problema sério de saúde com o marido dela. Doutora Edneia, ausência justificada em razão de férias. Doutor João Cortez, ausência justificada em razão de férias. Doutor Firmino, presente. Doutora Vera Ferraz, presente. Doutor Eulério, ausência justificada em razão de consulta médica. Doutor Alcides, presente. Doutor Léo Charles, presente. Doutor Francisco Marques. Doutor Marques aqui? Pois é, eu não vi o doutor Marques. Doutor Marques já está na casa, porém não... mas aqui tem que estar presente aqui. Doutora Loraine, ausência justificada em razão de férias. Doutor Miguel Ângelo, também de férias. Doutor Francisco Ozietti, presente. Doutora Ângela Góes, sessão no tribunal. Doutora Elsuérdia está de férias. Doutor Pedro Casimiro, presente. Doutora Luísa de Marilac, presente. Doutora Socorro Brito, presente. Doutora Rita de Cássia, presente. Doutora Aureni, ausente. Doutora Águida, em sessão do tribunal. Doutora Isabel, presente. Doutora Ângela Gondim, ausente. Doutora Fátima Valente, presente. Doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas, presente. Doutora Nádia, ausência justificada em razão de problema de saúde. Doutora Joísa, ausência justificada em razão de férias. Doutora Sônia, presente. Doutor Irã, ausência justificada em razão de reunião no Conselho Nacional do Ministério Público. Dá a caneta aí. Totalizando, portanto, 24. Estamos só vendo aqui, o doutor Marcos se encontrava presente porque imprescindível a presença dele para registrarmos quórum. Meu amigo, eu estou aqui presidindo a sessão do colégio. Eu te ligo já, Paulinho, tá bom? Obrigado, meu amigo, pelo seu retorno, viu? Um abraço, tchau. Fernando está no banheiro. Deixa eu ligar aqui para ele.
Estou tentando entrar em contato com o Dr. Marcos, mas ele não atendeu a ligação. E o Fernando foi ao gabinete dele, porque senão nós não temos quórum mínimo para instalar a sessão, que são de 25 procuradores de justiça. Mas, de fato, nós não temos nenhuma matéria para deliberação do Colégio de Procuradores e, de fato, não trará prejuízo à não realização da sessão. Eu pediria só que os colegas atentassem para a nossa próxima sessão. Eu pedi ontem para a doutora Sandra colocar na pauta da próxima sessão do colégio a apresentação da ELO, né, que seria muito importante que todos estivessem aqui. 17 de abril, né, a próxima sessão do colégio. Vamos encerrar, sim. Ali. Pronto, doutor Marcos. Registrar a presença do doutor Marcos. Fechamos assim o quórum com 25 procuradores. Deliberação acerca das atas. Ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 20 de fevereiro de 2019. Ponho a ata em discussão. Senhor presidente, Doutor Manuel, pois. apenas é que a minuta que circulou para todos aqui, consta que a minha ausência sem justificativa, mas agora já vi que eu estava no Tribunal de Justiça em sessão e agora houve a retificação. Mas eu preciso falar aqui para que todos entendam o que aconteceu. Eu estava em sessão no Tribunal de Justiça. Fica feito o registro de Vossa Excelência, Tá bom. Razão pela qual determino a retificação. Já foi retificado na ata, né? Então, dou conhecimento aos demais membros do colegiado a informação que Vossa Excelência acaba de transmitir. Questiono se há alguma objeção à aprovação da ata. Então, não havendo nenhuma objeção, o Colégio de Procuradores, à unanimidade, aprova a ata da segunda sessão ordinária, ressalvando, evidentemente, aqueles que não se encontravam presentes. Matérias de conhecimento, eu questiono se esse colegiado dispensa a leitura dos processos de conhecimento, conforme constam da presente pauta. Então, assim, todos tomam conhecimento das matérias, determinam a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Bom, como dito, não temos processo em pauta. Eu já passo a palavra para as comunicações. Doutor Maurício, Vossa Excelência tem alguma comunicação a fazer? Doutor Idelário, seja bem-vindo. Registra a presença da doutora Idelário. Então, doutor Maurício, me perdoe, eu vou... Doutor Idelário, nós não temos processo hoje na grade de deliberação do colégio, então temos só as comunicações dos procuradores. Muito obrigada. Vossa Excelência, fique à vontade para... Bom dia a todos, eu peço desculpas pelo atraso, foi circunstâncias justificáveis.
Compreensível. Mas eu já sei, eu já sabia que nós não tínhamos processo. Tenho aqui a pauta. Eu fiz o registro aqui que Vossa Excelência estava... Eu avisei que estava ocorrendo essa dificuldade. Então, eu solicitaria a Vossa Excelência um voto, quer dizer, submeto a Vossas Excelências um voto de parabéns à doutora Graciane, nossa colega Graciane Carvalho Cordeiro, que hoje está sendo empossada na academia, amanhã, na Academia Cearense de Letras. E eu acho que é um momento... Muito orgulho para todos nós. De orgulho para o Ministério Público. Né? Então, todos concordam. Fica o Colégio de Procuradores, delibera favoravelmente ao voto de louvor, né, doutora Lida? Voto de louvor. Parabéns. Pela assunção é uma cadeira, né, na Academia Cearense. Na Academia Cearense de Letras. É a primeira da nossa vez colega, a doutora Graciane. Que um colega em atividades, né, que no Ministério Público assume. E de forma muito merecida. Tão honrosa. E honrosa para o Ministério Público do Ceará. Obrigado, doutora Idelária. Só isso mesmo. Muito obrigada. Doutor Maurício. Não tenho comunicação, senhor presidente. Doutora Vera. Doutora Sheila. Doutora Magnólia. Bom dia, doutora Magnólia. Doutora Lúcia. Doutora Maria José. Doutor Manuel. Doutora Suzane. Sem comunicação, excelência. Doutora Fernanda. Sem comunicação. Agora, eu gostaria só de perguntar a Vossa Excelência se tem alguma novidade, alguma notícia da nossa sede nova. Tenho, doutora Fernanda. A nossa sede, ela vem sendo trabalhada com uma comissão, e eu estou ansioso também, não fiz a antecipação com medo de frustrar em face dos trabalhos. O que a gente pretende é também ver se em abril a gente apresenta já uma maquete eletrônica da nova sede. Não sei se vai dar tempo de preparar, mas estamos trabalhando já com isso, porque também envolve... Nós não temos, dentro do Ministério Público, nós precisamos licitar uma empresa também para fazê-lo. E só que conseguimos antecipar um pouco esses trabalhos, porque existe já uma ata disponível para isso, uma ata de licitação, e a gente está tentando correr para ver se o quanto antes apresenta para o colegiado. Mas tão logo esteja pronto, eu vou marcar para apresentar a Vossas Excelências essa maquete dos trabalhos que serão ali realizados. Certo. Obrigada, senhor. Nada, doutora. Doutora Carmelita. Já é o doutor Firmino? Doutor Firmino, né? Nenhuma comunicação. Doutora Vera, nossa ouvidora. Eu queria só fazer quero só fazer um pequeno registro. Pois no não. dia do ouvidor, 16 de março, nós fizemos um trabalho na Praia do Futuro. Nós temos uma programação de andar em toda a orla marítima de Fortaleza, depois seguido de Sabiaguaba e, em seguida, Beach Park, e depois a gente vai fazer a orla do Icaraí, por pedido de líder comunitário, lá no Icaraí. Aqui não, aqui foi produto de uma reunião, um trabalho entre a ouvidora e os dois assessores, que são muito bons, meus assessores, a doutora Ana Cláudia Moraes e o doutor Luciano Toné. Sim. E a chuva atrapalhou um pouco, mas não deixamos de cumprir. A primeira barraca que nós começamos foi pela barraca Arpão, que fica lá no começo assim, do Caspesca, que a gente vai fazer, né, aquela meia-lua que vai até para lá do Clube do México. Então, fomos muito bem recebidos, e eu quero registrar também que o público, a população, acredita muito na ouvidoria do Ministério Público. E houve uns relatos lá de pessoas que, doutora, eu fiz a reclamação tal, de um buraco de rua, prontamente fui atendida, o Ministério Público me deu essa resposta. Outro nos parabenizou porque havia uma reclamação que tinha sido feita há 2 meses atrás sobre 2 postos de saúde que
os remédios lá não chegavam, e, por outro lado, o prefeito faz uma propaganda, que é muito bom. Quer dizer, nada, somos totalmente apolíticos, lógico. E fizeram essa reclamação, né, essa denúncia, chegar à ouvidoria. Nós provocamos a quem devido, que a gente contacta com todos os departamentos, né, aliás, todos os colegas que têm as suas áreas de atuação, saúde, meio ambiente, etc., etc. E ele ficou muito feliz porque foi atendido também. Então, a gente vai coletando essa satisfação do público. Como também um problema que já havia passado, a nossa ouvidora passada foi muito eficiente no problema das dunas do Morro Branco, e a gente deu continuidade e já recebemos agradecimento, porque também o Ministério Público do Meio Ambiente lá esteve, fez reunião e conseguiu barrar. Então, eu quero só fazer esses registros. Que bom, doutora Vera, parabéns. Vai divulgando. Nós estamos dando continuidade a um projeto também que ficou, né, da ouvidoria passada. Estamos dando continuidade, um projeto muito bom, a doutora Neves implantou lá, já no final, né, da gestão dela, porque assim foi programado, junto ao Senop. Então, documentar para existir. E tivemos uma barreira enorme dos cartórios, mas fomos à corregedoria do TJ, né, que faz essa coordenação, essa administração, fomos muito bem recebidos e a coisa já está solucionada lá, embora assim parcialmente, mas está bem. E dia 22 nós temos um evento em Catuana, já programado. E assim a ouvidoria vai trabalhando e cada vez mais edificando o nome do Ministério Público. Era só esse registro. Obrigado, parabéns, doutora Vera. Estamos todos orgulhosos da nossa ouvidoria. E parabéns pelo dia também do ouvidor, né? Já fizemos nos grupos, mas temos a oportunidade agora de reafirmar. Antes de passar para o doutor Alcides, eu quero pedir perdão. Eu cometi um erro grave e deixei de saudar aqui o nosso querido presidente da associação e a doutora Sandra também, nossa secretária, em razão da preocupação com o quórum. Desculpa, doutor Lucas, se sinta saudado e abraçado, e a doutora Sandra, Fernanda e todos os servidores que fazem aqui a sessão. Doutor Alcides. Doutor Léo. Bom dia a todos. Duas comunicações, assim, na verdade, duas preocupações. A primeira comunicação se diz a respeito, assim, eu na condição de procurador de justiça e órgão da administração direta e corregedor nato, observei, fui fazer a minha assinatura digital, a renovação da assinatura de pessoa física digital, e fui, que terminava dia 16 agora de março, e dia 13, bom, última quinta-feira, eu me dirigi à empresa, precisei fazer um voucher aqui, que seria na empresa Solute, para renovar a assinatura digital, e me dirigi ao endereço determinado, aqui próximo à Procuradoria. Até perguntei se era aquela empresa antiga que era na Desembargador Moreira, ali próximo ao cartório Aguiar. Disseram não, que era aqui próximo, uma praça aqui bem próxima. Quando eu fui lá, cheguei, não encontrava, só vi uma placa de uma empresa chamada Certile, não Solute. Entro na empresa e pergunto, por favor, eu gostaria de saber onde fica a Solute. E a funcionária, só tinha um funcionário, disse, por que o senhor quer saber? Eu disse, porque eu sou da Procuradoria e vim fazer aqui a renovação da minha assinatura digital. Ela disse, olha, a gente aqui resolve. Eu disse, olha, mas eu tenho um voucher para a Solute. Ela disse, não, mas a Certile é uma empresa parceira e nós fazemos esse serviço. Eu, nos meus anos de Ministério Público, vou fazer agora 26 anos, trabalhei 3 anos na defesa do patrimônio público, eu nunca vi em licitação empresas parceiras. Comecei a desenvolver um raciocínio com ela. Eu digo, vocês são 2 empresas? Sim. E você faz um serviço, a licitação foi feita para um e vocês fazem? Nós somos 2 empresas. E a moça começou a ligar. Tudo ela se reportava a outra empresa, começou a demorar. E eu disse assim, vai demorar, eu não posso ir a outra empresa, é aquela da Desembargador Moreira? Ela disse, não, essa empresa é na Barão de Studart. Eu disse, eu posso ir lá? Ela disse, não, que é resolvido isso, é resolvido aqui. Aliás, hoje já passaram pela manhã, isso eu fui depois de 2 horas da tarde lá.
na quinta-feira. Passei mais de 1 hora lá. Ele disse, 2 procuradores passaram aqui, se cansaram de esperar e vão voltar depois. Aí eu disse, quer dizer que é outra empresa que faz o serviço dessa empresa. Bom, cheguei aqui no dia seguinte e pedi o contrato de licitação. Eu digo, olha, eu quero o contrato de licitação de assinatura digital de pessoa física. Me mandaram, imediatamente eu recebi, mas o contrato é errado, de pessoa jurídica. Eu já me assustei porque essa empresa, Solute, já tinha uma dispensa de licitação, já tinha ganho um contrato posterior por dispensa de licitação, até pelo valor. Aí eu chamei a doutora Samanta, muito educada, muito eficiente, veio ao meu gabinete e eu já tinha analisado o processo. Dentro das análises do processo, eu vi erros de documentação, documentações assinadas até em despacho que dizia, locais vagos que diziam aprovo com ressalva e aprovo e não aprovo, sem estar marcado e só assinado pela administração. Eu disse, olha, vi também um equívoco também na nota de empenho, de valor, R$100, e vi a dispensa de licitação. Eu disse, olha, doutora Samanta, não é esse processo que eu queria olhar, mas eu já analisei esse processo, observei os seguintes equívocos, e eu gostaria que a senhora me trouxesse o processo de assinatura digital, de pessoa física. Quando o processo chegou, porque assim, o que é que me apareceu? Primeiro momento, né? Vocês sabem o que é que significa isso no interior. Uma empresa ganha, a outra executa. Isso é crime contra a administração. Isso geraria um impedimento até dela concorrer à licitação, até por dispensa de licitação, que foi 1 ano depois, ela já foi dispensada de uma licitação. Quando eu peço esses documentos, que eu analiso, realmente, essa certile. Aí, nesse momento, eu, com o meu olhar de promotor de justiça, de membro do Ministério Público, abri logo todas as páginas eletrônicas e vi que realmente são 2 empresas diferentes, e a certile diz até assim, empresa parceira, com CNPJs diferentes. Mas o que me tranquilizou, pelo menos no primeiro momento, foi que quando eu cheguei ao outro processo, a certile não concorreu, porque eu fiquei com medo que fosse tudo do mesmo grupo com fraude à licitação. Ela não concorreu, não tinha essa certile concorrendo. Mas eu pedi o contrato. E o contrato não determina, não pode que a certile, que a Solute passe o desempenho da função para essa certile. Não existe essa permissão. Aí eu disse, doutora Samanta, isso aqui não consta. Aí ela virou e disse assim, doutor Léo, eu nunca tinha notado, eu tenho até a foto aqui da placa. Certile, não tem nada de Solute. Eu bati a foto lá do ambiente. Quem quiser ver a foto, eu posso até passar. Então, eu achei aquilo muito estranho e disse assim, olha, não pode passar, isso pode gerar um processo de impedimento de licitação dela exercer. E eu já vi, são 2 empresas, essa empresa sediada, até essa Solute, sediada em Goiânia, ela não é uma empresa daqui, e eu disse assim, me diga uma coisa, por que é que essa certile teve uma dispensa de licitação e um convite? Ao que me foi dito, não é porque a gente não tem uma lista de fornecedores, assim, e fica mais fácil assim, a gente tinha um hábito de as empresas que já prestavam serviço serem convidadas. Eu digo assim, mas me causa espécie, porque o Estado tem uma lista que você pode aprovar, a usar a lista de fornecedores do Estado. E mesmo assim, que não usasse, nós temos uma controladoria. Quer dizer, durante 3 anos, o contrato termina agora em 2019, durante 3 anos, a controladoria não observou o que eu observei numa ida de 1 hora lá, quer dizer, um contrato de 2016 a 2019, ela perguntou se eu gostaria de formalizar um procedimento. Eu disse que não, que o que eu ia formalizar, assim, eu já formalizei. Ela até me disse assim, doutor, até que concordo com ela, eu sou só da área de licitação. A execução do contrato não é feita por mim. Eu digo, e quem faz a execução de contrato de licitação aqui? Porque são 3 anos. Eu gostaria de saber quem faz isso, porque assim, aí ela me disse, faz-se, mas assim, às vezes é por amostragem. Eu disse, mas 3 anos por amostragem, acho que dá, não é para a pessoa não ser no 2016, mas ser 2017 ou 2018. Quer dizer, eu observei isso. Então, assim, eu disse a ela, não, eu não vou formalizar, porque eu já comuniquei nos órgãos aqui da administração
Então, assim, eu peço que, por favor, agora eu vou comunicar ao Colégio de Procuradores, porque eu acho que cabe essa certificação ao Colégio de Procuradores, que, assim, porque, assim, se a gente trabalhasse no interior, a gente afastaria um prefeito por uma brincadeira dessa. Então, assim, aqui a gente tem que ser mais real do que o rei. Nós temos que ter muito conto seguro nos nossos contratos e nas nossas licitações, na nossa dispensa de licitação. É isso que eu digo. Eu não estou dizendo, eu detectei assim, que existe alguma coisa a ser investigada. Eu não sou o controlador daqui, mas eu acho que houve uma falha da controladoria, não do serviço de licitação, porque se essa empresa realmente há anos está fazendo isso, ela já não poderia ter tido uma dispensa de licitação. Então, assim, esse caso me causou assim, muita surpresa, e não é a primeira vez que eu faço isso. Dou ciência a vocês que, numa vez, eu fiscalizo quase todos contratos aqui, e por uma vez eu também já vi uma rescisão de contrato de uma trabalhista aqui, de um servidor que era cedido, e eu vi um valor discrepante, e eu apontei a administração foi atrás e realmente ele teve que devolver dinheiro. Então, não é a primeira vez que eu faço esse trabalho. Esse trabalho eu gostaria que todos os colegas fizessem, né? Porque assim, é um trabalho da segunda instância também, como órgão de administração. Então, assim, eu fiz esse trabalho, e como eu estava dizendo, estou vendo ali a doutora Samanta foi atenciosíssima, fez o serviço, a gente analisou junto, não foi, doutora Samanta, até um processo, ela até perguntou se o senhor quer ficar com esse processo para analisar mais. Eu digo, não, porque se eu não estou, eu apontei uma possível irregularidade. E, assim, uma empresa que faz por outra, que são duas empresas, pelo menos assim, a doutora Samanta viu até no site deles, se diziam duas empresas com duas pessoas físicas e duas pessoas jurídicas e parceiras. Como eu achei isso estranho, então eu apontei. Então, assim, ela disse que seria aberto um procedimento na TI, então, assim, se ela quiser até falar, pronto. Eu pedi à doutora Samanta para vir aqui, exatamente, doutor Léo, para primeiro agradecer a Vossa Excelência. Nós concordo com o que o senhor diz, eu acho que todos nós temos que estar atentos e fiscalizando o que acontece, até porque eu, particularmente, estou tomando conhecimento disso agora, mas falei, enquanto o senhor apresentava essa reclamação, eu falei com a doutora Samanta e pedi para ela vir explicar, até para todos, da forma como o senhor expôs, todos tomarmos conhecimento também do porquê que isso aconteceu e a administração esclarecer esses fatos. Doutora Samanta, por favor. Pronto, doutor. Eu não reportei isso ao senhor, porque geralmente essas questões administrativas são relatadas ao doutor Halley e ele já está ciente da situação. Semana passada, o doutor Léo Charles me chamou na sala dele, dizendo que recebeu um expediente da informática para a renovação do certificado digital dele e foi conduzido ao endereço onde, ao invés da empresa Solute, seria uma empresa intitulada Certile, né? O que me causou estranheza, ele estava com um processo de dispensa de licitação que, na verdade, não era dos certificados que ele havia adquirido, que tinha sido emitido o nome dele. Era de um certificado ICNPJ que foi adquirido no ano passado. O processo que originou o certificado de vocês, né, esse ICPF, ele foi do ano de 2016, foi um registro de preço, um procedimento licitatório do ano de 2016, que ensejou um ata de registro de preço. Aproveitar e registrar a presença da doutora Vanja, doutor Oscar Dalva, sejam bem-vindos. Pronto, de um ata de registro de preço que esteve vigente até 2017, certo? Foi feito isso em 2016? 2016, e a ata esteve vigente até 2017. Certo. Por que essa empresa ainda teria a obrigação de renovar esses certificados? Porque esses certificados eles têm validade de 3 anos. Então, essa empresa Solute, que ganhou essa licitação no ano de 2016, cuja ata vigiu até 2017, ainda está renovando por causa da validade dos certificados. Certo? Quando o doutor Léo Charles me reportou essa situação, eu levei o procedimento licitatório para ele, para que nós pudéssemos analisar se tinha havido algum problema no procedimento licitatório. Se essa empresa Certile tinha participado e como era que tinha procedido
né, o processo, como é que tinha sido conduzido o processo. Nós não identificamos, né, nós analisamos o processo, tanto eu quanto ele, esse Sertil não participou do processo, e no edital licitatório estava escrito expressamente que a empresa certificadora deveria ter uma filial na capital ou em uma das regiões que lá estavam, para proceder na renovação ou emissão desses certificados. Certo? Então, realmente, a empresa que ganhou, ela que deveria emitir os certificados. O que foi que eu reportei para o doutor Léo Charles? Doutor Léo Charles, não houve aqui um problema no procedimento licitatório. O que pode estar acontecendo, que eu vou reportar para o fiscal do contrato, que é o Dilton, que imediatamente, quando eu saí da sala do doutor Léo Charles, eu fui à sala do Dilton e mandei ele abrir um procedimento para apurar, junto à empresa, o que era que estava acontecendo. Que empresa era essa? Sertil que estava, digamos assim, fazendo os certificados em nome da Salute. E pedi, inclusive, que o Dilton entrasse em contato com ele, então logo houvesse um esclarecimento. Quando nós entramos lá no site da Sertil, tem dizendo que a Sertil é uma parceira da Salute. Como se elas tivessem algum tipo de sociedade para a emissão desse tipo de certificado. Como não dá para esclarecer tão somente com o que estava lá no expediente, eu pedi que fosse aberto um procedimento pelo fiscal do contrato, porque isso é uma questão de fiscalização e não da condução do processo licitatório. A condução do processo licitatório foi feita da maneira devida. Eu posso trazer o processo para quem quiser aqui analisar. É uma questão de fiscalização. Como eu não sei ainda realmente qual foi a resposta da empresa, se já foi dada, mas tão logo seja dada a resposta, pode ser apresentada aqui para todos vocês. E caso, efetivamente, ela esteja fazendo uma subcontratação indevida, ela vai ser penalizada e vai ser obstada de participar em outras licitações, se assim for o caso. Mas aí realmente foi uma questão de fiscalização contratual e não do procedimento licitatório. Com relação à dispensa de licitação, foi uma dispensa de licitação no valor, salvo engano, de R$7 mil, 7 mil alguma coisa, que ano passado foi precisado adquirir uns ICNPJ, num quantitativo pequeno, que não justificava um procedimento licitatório, e fizeram cotações com algumas empresas, e a que apresentou o valor maior foi essa Salute. Sendo que, assim, não havia nenhum óbice na contratação dela, porque o serviço estava sendo adequadamente prestado, até que fosse reportado o contrário aqui. Pelo menos para nós não havia nada contra a empresa. Tá entendendo? Então, assim, foi outro procedimento que foi conduzido, salvo engano, da maneira correta. Então, eu me coloco à disposição de quem quiser algum esclarecimento acerca desse processo. Posso dizer que a gente já está envidando esforços para esclarecer junto à empresa o que foi que aconteceu na questão da execução. Eu agradeço, Samanta, eu só queria pedir ao doutor Léo o seguinte: eu acho extremamente meritório esse trabalho que Vossa Excelência faz, mas eu acredito que não custa nada, né? Se Vossa Excelência Plácido, eu vou abordar esse assunto no Colégio de Procuradores. Pegue todos os documentos e leve para lá, para você, porque eu não sabia, né? Estou tomando conhecimento agora, e eu acho até para a gente poder dar um esclarecimento melhor, que a gente tenha essa ciência prévia, se o colega vai abordar o assunto, que é um assunto pertinente, deve ser abordado, ou faço um memorando, né, que vai tratar disso no Colégio de Procuradores, porque eu queria realmente estar aqui, guarnecidos, e não acho também, assim, chamar a doutora Samanta, ela nem soube porque é que estava subindo aqui, ela não sabia, ela está relatando aqui o que é que estava com o senhor, então eu acho que há prejuízo para a gente melhor, de forma mais madura, discutir o problema. Se a gente sabe, pelo menos com, sei lá, ou até hoje de manhã mesmo, né? 8 horas, o senhor diz, olha, hoje às 9 horas da manhã eu vou... Eu estou sabendo agora... Todo mundo, primeiro, causa espécie, uma coisa com quase uma semana, o senhor não tem ciência. Certo? Não causa não, doutor Léo. O senhor sabe o tamanho desse Ministério Público do Ceará? Segundo, a doutora Samanta não estava aqui no começo, mas em momento algum eu levantei alguma dúvida sobre... Eu disse que era na fiscalização do contrato de licitação. Eu disse que ela foi muito atenciosa, trouxe os processos, nós analisamos, que eu acho que houve uma falha aí na controladoria na execução. Vocês aqui, todos os colegas procuradores podem confirmar isso que eu disse? Ou eu levantei algum momento alguma dúvida? Não estou dizendo isso, não. Então é isso. Quando chegou em 2018, ano passado, que essa empresa foi feita uma licitação, já que ela tinha um contrato, caberia a controladoria ir na empresa, ou não?
Não, o que eu estou dizendo só para Vossa Excelência, que eu acho que não custa absolutamente nada, né? Se o senhor doutor Plácido, previamente, eu não estou dizendo previamente assim. que eu estaria aqui com o processo, a gente traz o Doutor processo. Plácido, eu não a gente... posso ocupar o procurador-geral, com uma coisa que eu já ocupei. Mas o senhor está órgãos, ocupando todos nós aqui com não, esse não assunto. estou ocupando. Eu acho que é de interesse do colégio. Mas se não for de exatamente. interesse do colégio de procuradores, me desculpem. É porque eu não tô, eu acho que se isso aqui é uma reunião de colégio de procuradores e é uma coisa que cabe a nós, se isso é tido como uma perda de tempo, uma ocupação... Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou só pedindo a Vossa Excelência, só pedindo, se puder bem, se não puder também, não tem problema não. De previamente o senhor me avisar, ou qualquer colega, se for tratar de algum assunto referente ao processo tal, eu não tenho como ser onipresente em todas as áreas do Ministério Público, doutor Léo. Eu queria aqui ter tomado ciência antes, aí eu convocaria o secretário-geral, que é como a doutora Samanta disse, isso não chega muitas vezes a mim. Eu tenho certeza que não é só essa não, doutor Léo. Muitas falhas acontecem. Doutor Plácido, né? O Colégio de Procuradores já tentou solucionar isso com a história das 3 subprocuradorias. Realmente o senhor é muito lotado com isso. Se tivesse os subprocuradores, eu tenho certeza que a sua vida seria muito mais fácil. Objetivamente, doutor Léo, objetivamente o meu pedido é esse, né? Se puder 24 horas antes me avisar, ou qualquer colega que queira tratar aqui de algum tema, ótimo, eu agradeço. Só questão de gentileza mesmo, de educação. Né? Senão, não faltei com a educação, doutor Plácido. Não, eu estou pedindo doravante para eu materializar tudo que tiver acerca daquilo ali, porque a gente precisa também poder ter o substrato, substância do que aconteceu, se inteirar, para melhor aclarar o fato. Né? Eu acho que ganhamos todos. Né? Só esse pedido que eu faço, 24 horas, se eu tiver conhecimento, antes de trazer aqui para o Colégio de Procuradores. Como eu não vim no dia seguinte, isso aconteceu semana passada, não foi, doutora? Então, assim, eu não cheguei no mesmo dia, eu pensei que o senhor já tivesse ciência. Jamais passou da minha cabeça que a Procuradoria... Não, que o senhor ia trazer a matéria para o Colégio de Procuradores, eu não tinha ciência, não. Não, que o senhor não tinha sido comunicado de nada, o senhor que não estava sabendo nada sobre o assunto, jamais me passou pela cabeça. Então, uma semana depois de trazer o assunto à baila, não me imaginou que eu ia lhe pegar de surpresa. Eu passei a semana todinha, doutor Léo, envolvido na operação do GAECO, que prendeu 36 pessoas. Então, uma do NUIN que está para sair, a do GAES, nós fechamos um contrato, um convênio com o governo do Estado, a própria PGE e o Tribunal de Justiça sob o CIRA. Então, a agenda do Procurador-Geral, o senhor sabe como é. Certo. Não, tá bom. Então, acho que esse problema está solucionado. Eu acho que se a gente trouxer 24 horas, é o meu pedido. E pode ser até pelo Zap, para mim não tem problema nenhum. Plácido, eu vou tratar sobre o processo tal. Ótimo. Entendeu? Não tem, só esse pedido que eu faço. Certo. Aí tem uma segunda comunicação. Uma segunda comunicação eu vi pela própria internet aqui, publicado nas nossas páginas. Eu entendo um pouco de contabilidade, entendo um pouco de orçamento, porque eu me aprofundei nesse estudo. E me causou um pouco de surpresa quando eu vi o termo de assinatura do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público do Estado e do Governo do Estado, em relação à nossa sede, já que foi falado aqui, o Ministério Público pagava o aluguel de salas para servidores do TCE por tempo indeterminado. Me causou susto, por quê? Porque a gente sabe que o orçamento, como é que poderia sair do orçamento o pagamento? Fui atrás e fiquei sabendo, primeiro me disseram, isso aqui tudo é para a gente observar e fiscalizar. Foi dito que na lei que extinguiu o Tribunal de Contas dos municípios, por questão, parece que de esquecimento, o patrimônio do TCM não passou para o TCE. Seria mais um impedimento, quer dizer, ficou um patrimônio, como se diria, jacente. Então, assim, primeiro já seria estranho o Ministério Público pagar por tempo indeterminado, sair do orçamento de uma instituição, o pagamento de aluguel para membros de outra instituição. Segundo, se esse patrimônio realmente, como me foi dito, não passou nem para o TCE, seria patrimônio do governo, ficaria mais estranho ainda. Então, assim, eu sei que quem vai controlar as contas é o TCE, que é o principal interessado disso, de receber esses aluguéis por tempo indeterminado, porque diz, isso como eu li o que estava no nosso site,
por tempo indeterminado até a construção de um prédio, até a locação de um prédio para o TCE. Então, eu acho assim, que fica, em termos de orçamento, é estranho esse pagamento de aluguel de uma instituição para outra. Então, assim, é isso que eu digo, é uma preocupação que eu tenho, assim, uma preocupação de como é que o Ministério Público vai poder pagar aluguel por tempo indeterminado para uma outra instituição, para servidores de uma outra instituição. Quem vai fiscalizar as contas, eu sei que é o TCE, mas assim, nós temos que observar se contabilmente, eu sei que foi feito um termo, se é contabilmente possível isso ser feito, apesar de eu saber que o principal interessado é o que vai fiscalizar. Mas é mais uma questão que eu acho que deveria ser esclarecida, assim, e assim, tomar uma preocupação dessa instituição. Pronto. Pois é, doutor Léo, eu renovo exatamente o pedido que eu fiz a Vossa Excelência. Nesse caso, como Vossa Excelência coloca, eu não sei se isso é possível contabilmente. Eu acho que caberia a Vossa Excelência, ou qualquer procurador, promotor, servidor, qualquer cidadão, ele provocar a instituição, para que a instituição esclareça quais foram os fundamentos legais. É o que eu estou fazendo aqui. Não, Vossa Excelência está fazendo isso. Vossa Excelência está de forma verbal na sessão do Colégio de Procuradores. No colégio, não posso? Pode, faça, por escrito a provocação. Não, importante. Está feito. Então está feito o registro. O que eu posso adiantar para Vossa Excelência é o seguinte: isso é um convênio como oneroso, como vários outros que a instituição já fez. Essa questão ela foi suscitada quando de uma reunião entre o Procurador-Geral de Justiça, o presidente do TCE e o governador do Estado do Ceará. Quando da materialização da cessão do prédio, o presidente do TCE, de uma forma muito justificável, ele disse o seguinte: o problema, governador, porque realmente eu estava cobrando já há algum tempo esse prédio, que a gente precisa muito, basta ver as dificuldades que a gente tem nesse aqui. O prédio do TCM ele tem 12 mil metros quadrados de área, ele tem de área construída 7.600 metros quadrados, esse aqui é 4.000 e alguma coisa, né? 4.300, salvo engano, ou seja, chega perto do dobro da área construída aqui. Então, é algo que nos traria muitas benesses como instituição, sem falar ser um prédio bem mais apto a nossas atividades, posto que é no Cambebe, é uma área de segurança do Estado do Ceará, é uma área que vai nos guarnecer de melhor forma. O colega vai apenas atravessar uma rua para estar presente nas sessões do Colégio de Procuradores. Então, a gente vislumbrava ali todos os benefícios à instituição e tinha realmente a intenção de tocar essa questão o quanto antes. Então, ele disse, olha, ele até disse brincando, que Vossa Excelência pode confirmar com ele, disse: governador, se pudermos sairmos nós três, irmos lá agora, eu provo que eu não tenho onde botar os servidores que estão lá no prédio, porque o que nós estávamos reclamando é que o prédio estava absolutamente subutilizado. Porque um prédio dessa envergadura, de 7.500 metros quadrados, para ter apenas um andar ocupado por, salvo engano, lembra, Samanta? Eram 100 servidores, era alguma coisa desse tipo? Né? Era 100? Doutora Fanja, obrigado. Doutora. 100 servidores. Então, ele disse: eu não tenho onde colocar, porque o Tribunal de Contas do Estado, ele foi um tribunal que foi criado para acolher a necessidade do Tribunal de Contas do Estado. Como houve a fusão, não é mais o TCE, mas TCM. E eu disse: não tem problema. O que é que nós faremos? Eu alugo um prédio para esses servidores saírem, porque eu preciso começar as reformas, e aí se tira os servidores de lá e a gente pode começar a trabalhar, que é justamente o que a gente está fazendo agora. A fonte de recursos é a mesma que vai para o tribunal, para o TCE, para a Defensoria Pública, é os recursos do governo do Estado do Ceará, dizendo melhor. Né, então, eu não vejo, né, e não foi verificado nem por parte do Ministério Público do Ceará, nem por parte do Tribunal de Contas do Estado, nenhuma
eiva ou mácula em firmarmos esse convênio. O convênio, inclusive, foi assinado, como tiveram duas testemunhas muito ilustres, a doutora Vângela Fontinelli e o governador do estado do Ceará, né, como testemunhas do convênio. Então, eu acho indiferente, falando agora de forma bem empírica, clara e objetiva, sem mergulhar dentro da questão científica, técnica científica do direito, né, tanto faz o Tribunal de Contas pagar o prédio, o aluguel, como o Ministério Público, como o Tribunal de Justiça, como a fonte é sempre a sociedade, né? A fonte é o erário estadual, e é isso que nós estamos fazendo. Evidentemente, não temos nenhum prejuízo, porque os recursos do nosso orçamento que forem necessários serão, como eu fiz anteontem, uma reunião já com o Mauro Filho, que deverá reassumir a CEPLAG nesses dias. Nós já fizemos uma reunião demonstrando para ele as nossas necessidades e já estamos encaminhando para a Secretaria a necessidade de uma suplementação orçamentária, como é curial fazer no Ministério Público. Então, não há absolutamente nenhum prejuízo. Não vejo, né, já me adiantando a provocação de Vossa Excelência, não há nenhuma ilegalidade, né, convênios dessa forma já aconteceram de todas as espécies possíveis. E o que há, sinceramente, eu vejo, doutor Léo, apenas coisas boas a virem para a nossa instituição, né? São coisas boas. Eu estou, como eu disse para a doutora Fernanda, realmente ansioso para mostrar para Vossa Excelência. Nós teremos gabinetes dignos, né, à altura de procurador de justiça, teremos um auditório muito bom, teremos, enfim, um local que é o que me dói muito aqui na Procuradoria, é ver os servidores, às vezes, com prata aqui na perna, comendo em locais inadequados, inapropriados. Lá nós vamos ter um refeitório de salvo engano, mais de 100 metros quadrados. Então, enfim, né, eu recebo essa colocação de Vossa Excelência, mas digo, fique tranquilo que não foi cometido nenhuma ilegalidade. Claro que Vossa Excelência pode dizer, dentro da sua análise subjetiva pessoal, dizer, mas eu não acho certo. Aí eu não... Entendeu? Mas, dentro dos caminhos jurídicos, tudo foi observado e preservado a fim de resguardar. Inclusive, foi feito um estudo de mercado do valor do prédio para ver se correspondia realmente àquilo que era devido para a instituição pagar, e foi aferido que estava dentro do preço de mercado, e com isso os servidores do TCM vão sair de lá para que a gente possa reformar o prédio e rapidamente ocupar também aquele espaço. Pois não, Samanta. Doutor Plácido. Só o doutor Samanta quer fazer um esclarecimento, por favor? Com relação ao que foi reportado pelo doutor Léo, não entrando no mérito das cláusulas pactuadas no convênio, porque realmente o convênio veio do TCE, foi a assessoria jurídica dele, junto com a nossa, que elaborou. E, assim, com relação ao contrato de locação, ele realmente foi conduzido aqui na Procuradoria, mas o prazo dele não é indeterminado, até porque a lei não permite que seja indeterminado. O prazo dele foi de 3 anos, com cláusula de rescisão antecipada, caso fosse as obras, né, da reforma do prédio do TCE fossem concluídas antes, ou com possibilidade de renovação, caso não sejam concluídas. Certo? O convênio pode ter tido essa disposição, mas o contrato de locação foi firmado por dispensa de licitação, impôs toda uma pesquisa de mercado, como o doutor Plácido relatou, com a averiguação das condições do imóvel, do valor de mercado que está sendo ofertado, da localização, que foi a exigência que fosse próxima à sede do TCE. Está tudo documentado e ele está à disposição de quem quiser lá com a gente. Está entendendo? O contrato, realmente, ele teve o prazo de 3 anos e não prazo indeterminado. O prazo de 3 anos. E eu acrescentaria mais uma coisa, viu? Não sejamos ingênuos, e eu estava acompanhando isso de algum tempo. Eu não quero ser exagerado, mas eu acho que praticamente todas as instituições, poderes e instituições do Estado do Ceará estavam também de olho naquele prédio. Então, a minha ansiedade era para resolver logo, né? Porque eu não queria esperar, doutor Léo, que se passasse 3 anos
para que o Tribunal de Contas do Estado construísse o prédio deles, para tirar o pessoal para o prédio e vir para o Ministério Público. Acho que nós correríamos um risco terrível de perdermos o prédio. E o prédio ali, ele realmente atende às nossas necessidades, tanto de espaço como de dignidade também para o exercício das nossas funções, das nossas atividades laborais, e foi resolvido, na realidade já foi resolvido, né, através do convênio. O convênio era um ato que eu achava muito importante também, porque o governador até brincava, ele disse: rapaz, tu vai querer que eu ceda esse prédio para o Ministério Público quantas vezes? Eu digo: não, governador, eu preciso formalizar. Né, formalizar porque nós somos passageiros. Né, o governo do Estado do Ceará passa, a Procuradoria-Geral passa, mas a administração pública ela continua. Então, amanhã vai chegar um novo governador, um novo presidente do TCE, um novo procurador-geral, que eu não sei quanto tempo vai demorar essa obra lá no TCE. E aí a gente materializando, e foi exatamente isso que foi feito através do convênio. Mas, né, a materialização. Não entendeu, não sou contra isso, eu só acho que tem a forma a ser feita. Assim, às vezes a gente acha que os fins justificam os meios. Não, nunca achei isso. Uma suplementação para o TCE, para fazer esse aluguel, era legalmente mais viável. Em vez de eu suplementar a folha do Ministério Público para pagar o aluguel do TCE, era só suplementar a folha do TCE para alugar esse prédio, entendeu? Eu só estou dizendo da parte técnica e formal, e que nós estamos falando em orçamento público. Orçamento público. Orçamento privado, a gente pode fazer essas coisas e variar e tudo. Mas orçamento público não tem assim, mas no fim deu certo. É aquela história, se eu comprar um trator e não tiver a nota fiscal, eu posso ter o trator do meu lado, e eu não tenho como provar, e é uma irregularidade. Então, assim, o orçamento público, o senhor conhece mais do que eu, porque o senhor é um gestor, o senhor sabe que se tivesse suplementado a folha do TCE e eles alugados, o governo do Estado poderia resolver, em vez de suplementar a folha do Ministério Público, suplementar a folha do Tribunal de Contas e regularizar isso, ficaria regular desse jeito. É só isso que eu tenho, é uma preocupação que eu tenho, porque eu conheço essa área um pouco. E assim, eu não acho, em orçamento público, como eu também fui do patrimônio público, eu acho, talvez o senhor nunca tenha trabalhado em patrimônio público, eu não sei, o senhor era do juizado especial, não é isso, antes? Doutor então, Léo, eu acho que é essa preocupação que eu tenho. Eu conheço tão bem quanto Vossa Excelência, talvez não tão bem, mas eu conheço bastante. Mas o que eu conheço, algo que talvez Vossa Excelência não conheça, é que nós precisamos, num caso desse, como gestor, falo como gestor, né, não sei se Vossa Excelência já teve essa experiência, mas ter o protagonismo das coisas. É fundamental, é importante, é fundamental que eu tenha o processo, a dinâmica do processo na minha mão. O que é que acontece? Se Vossa Excelência tem uma casa, e peço até desculpa aos colegas por estar, mas estou apenas respondendo às colocações do doutor Léo. Se Vossa Excelência tem uma casa, e Vossa Excelência diz: Plácido, eu vou te dar essa casa, mas desde quando eu puder sair daqui eu te dou. Se eu for esperar, por mais que eu acredite na boa fé, claro que tem alguns servidores que não querem sair dali, né, que vai trazer um desconforto, vai trazer duas mudanças. Então, a partir do momento que eu, Ministério Público, digo, eu controlo o processo, eu vou fazer o aluguel, eu tenho a autonomia sobre a velocidade dos atos que eu vou impor a esse processo. Se eu digo assim, TCE, vai lá, aluga o imóvel, quando o imóvel estiver pronto, tu se muda, aí depois me dá só o ok para eu poder ir lá para o imóvel. O senhor sabe quando é que isso ia sair? Então, eu tenho umas responsabilidades, doutor Léo, que preciso me desincumbir delas. Né? O imóvel, na época, o desembargador, não vou entrar nesse detalhe, mas várias pessoas me questionaram se realmente o prédio viria para o Ministério Público. Várias pessoas querendo aquele prédio. E eu senti que, naquele momento, e aí a gente tem que, muitas vezes, para a gente poder ter a gente realizar, a gente às vezes precisa ter que ousar também, dentro do direito. Né? Eu acho que os fins jamais vão justificar os meios, mas se eu tenho os caminhos legais para realizar, eu acho que eu tenho obrigação, não é eu cogitar se vou ou não fazer. Mas eu sei que ali envolveu, e todos nós sabemos, vários traumas daquele processo de extinção do TCM, né? Uma dificuldade muito grande
de junção de 2 tribunais em um só, né, até para essa harmonia de trabalho, ambiência de trabalho, tudo é dificultoso. Então, foi por isso que nós resolvemos agir e assumo, portanto, todas as responsabilidades dos atos que cometi. Né? A responsabilidade é minha e, claro que o convênio agora é uma responsabilidade tripartite entre o governador, o presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral de Justiça, mas o fiz assim, doutor Léo, né, não discordo de Vossa Excelência, não. É porque, às vezes, a gente está de fora do processo, é isso que eu estou querendo esclarecer a Vossa Excelência, e não tem noção das dificuldades de tudo que vem ali caminhando, e a gente analisando sob uma forma teórica é uma coisa, mas quando você está ali, no dia a dia, nas dificuldades, e vendo a qualquer momento também a gente poder perder, porque a gente só pode contar com uma coisa quando ela realmente, de fato, é nossa. Né? Então, a qualquer momento eu vi a hora da gente poder perder aquilo ali. E vários não foram aqui. Vossa Excelência mesmo uma vez chegou aqui no Colégio de Procuradores e eu usei um termo que era um termo que já tinha sido usado pelo doutor Ricardo Machado, que era, não me recordo mais, que o Ricardo usava muito, que já está certo, né? Prego batido, ponta virada, o senhor disse. Isso aí eu já ouvi várias vezes aqui, e as coisas não acontecem, não dão certo. E eu sei que Vossa Excelência tem razão. Então, minha preocupação era a coisa acontecer. Aconteceu, mas para isso nós precisamos também ter esse protagonismo. Mas o protagonismo é, como eu digo sempre para todos os secretários, para o governador do Estado, eu digo, eu posso até ser tido como um pidão, que eu estou aqui sempre reclamando, reivindicando, mas nunca Vossa Excelência vão me ver pedindo algo pessoal que não seja para a minha instituição. Para a minha instituição, eu estou aqui, encho o saco mesmo. Mas o que for para o Ministério Público do Ceará, nunca vou pedir um emprego, um olhar, como se diz, um olhar melhor para isso, para aquilo, jamais. Mas para a minha instituição eu luto e realmente acho que a gente precisa ir atrás, porque, como eu sempre disse e digo para o governador do Estado, o Estado do Ceará tem uma dívida histórica com o Ministério Público do Ceará, porque não é possível a gente viver ainda com Vossa Excelência, dividindo o gabinete, né, procurador com procurador, você chega o cargo mais alto da estrutura orgânica da instituição, como Vossa Excelência procurador, e ficava numa promotoria civil. Isso é absolutamente contrário à dignidade que se espera dos membros do Ministério Público. É isso que a gente estava preocupado. E é uma promessa que nós fizemos também, e eu disse isso, olha, a promessa que nós fizemos de dotar os órgãos também de segunda instância, o Ministério Público, de toda a condição de trabalho, como também a gente vem fazendo com promotorias criminais, promotorias cíveis, e eu não ia esquecer. Agora, isso estava fugindo ao nosso controle, porque não dependia só da gente. E agora, com isso, se Deus quiser, no mais tardar em dezembro, nós estaremos nesse prédio novo. Doutor Plácido, doutor Léo, o senhor dá só uma parte só. Doutor Plácido, um procedimento que facilitaria esse diálogo e o acesso a essas informações seria se Vossa Excelência orientasse e sugerisse à Secretaria-Geral a que ela disponibilizasse na intranet um local, um espaço, do mesmo jeito que tem lá sistemas, protocolo web, essas coisas todas, um espaço para colocar a cópia desses documentos. Hoje em dia tudo é feito digitalizado, né? Se digita o contrato. Então, todos esses documentos, eles deveriam... Todos eles, aparecem às vezes só as ementas dos convênios. Então, esse convênio aí foi uma ementazinha que saiu publicado. Então, o texto, o contrato, o documento inteiro, capa a capa. Né? Eu sugiro que isso fique... É possível que, nesse protagonismo, não seja conveniente que saia o contrato todo na internet, mesmo no portal da transparência. Assim, o que deveria ser. Mas, de toda forma, esses contratos, né, esses documentos, eles deveriam ser acessíveis a todos os membros e todos os servidores. Mas eles são. Porque, bom, o contrato que o doutor Léo foi consultar isso da licitação, ele precisou solicitar para ver o contrato.
Porque, Então, na verdade, se esses contratos, eles poderiam estar disponibilizados na intranet para que todos tivéssemos, né, todos os membros e servidores Doutora tivessem Sheila, acesso. mas olha, se é uma coisa que eu me orgulho muito, né, e todos nós temos que nos orgulhar, é nós termos hoje, a nível de Brasil, a instituição mais transparente. Nós estamos em primeiro lugar na transparência, né, aferido pelo portal, pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Então, eu acho que a gente pode até fazer algo que esteja além do exigível, mas tudo que é possível dentro da transparência, isso está. Nós somos hoje mais transparentes que o Ministério Público Federal. Né? Então, nós saímos de uma posição de 26º para primeiro lugar em transparência. Então, se é uma coisa que não se tem nada que escondido ou impeditivo de se ver, são procedimentos administrativos. Quanto mais esse, né, que foi um processo público, que toda a imprensa chegou a falar sobre esse procedimento. Né? Agora, sim, claro que a gente pode, né, sempre que possível, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Todos os processos aqui no Ministério Público, com o SIGAM, que é o sistema que está na área meio, né, já em fase final de implantação, e o SAGE, o Ministério Público não é mais para ter nenhum papel mesmo, não. Nós vamos ter todo digital e isso vai nos abrir a possibilidade de tudo estar publicado, né? Porque tudo é para ser público, eu concordo com a senhora. Tem nada aqui, nenhum processo que seja sigiloso ou que tenha nenhuma dificuldade de se ter acesso a ele, não. Você queria... Não, assim, esses contratos, geralmente, doutor, eles ficam no portal da transparência. Inclusive, assim, o doutor Irã é o responsável pelo núcleo, né? Seria esses dados. Caso vocês tenham algum esclarecimento, pode falar com ele ou mesmo comigo. Também, tá, assim que termina o processo, o contrato é inserido no sistema SIGAM, que é isso que o doutor Plácido está falando, que lá você pode consultar todos os processos e todos os contratos. E também, encerrado o contrato, ele é direcionado a um setor chamado NACOM, que é o Núcleo de Apoio aos Contratos. Tá? Que lá ficam arquivados todos os contratos da instituição, que é o caso DCI, da Softplan, e tantos outros. Mas, assim, eu me coloco à disposição, caso vocês queiram que esses processos em específico sejam digitalizados e passados aos membros, se eu sabe. Mas é exatamente o que eu estava dizendo, Samanta. Pedir, né, se algum colega vai fazer alguma coisa, porque não está na pauta, eu não tenho como saber. Vou tratar sobre o processo. Eu trago o processo, digitalizo, encaminho para todos. Né? Se eu souber com antecedência, a gente pode até ter o que, apesar de que não é essa atribuição do Colégio de Procuradores, né? Mas se tiver, eu não me oponho de forma nenhuma. Se os colegas assim aquecerem, eu só peço para me avisar, pelo menos com 24 horas de antecedência, que eu pego o processo, digitalizo, se for físico, distribuo para todos os 46 procuradores e a gente vem aqui discutir as questões atinentes à matéria administrativa. O que eu estou sugerindo, doutor Plácido, é que todos esses processos e todos esses convênios, eles sejam disponibilizados, pelo menos, alguns deles que não têm... nós estamos no portal da transparência e temos esse status de uma instituição do Ministério Público dos Estados, a mais transparente até do que um dos ramos do Ministério Público da União, mas esse ritual de jogar, vamos dizer assim, na expressão mais popular, a informação na internet, ele segue exatamente aquilo que deve estar lá. Existem outros assuntos de interesse da instituição, especificamente de todos os membros e do órgão especial do Colégio de Procuradores, e que não necessariamente o documento inteiro esteja no portal da transparência. E é isso que eu estou sugerindo a Vossa Excelência. O fluxo que a Samanta falou aí, o processo, o contrato vai para tal lugar, depois ele vai para tal lugar e para tal lugar. Por exemplo, eu confesso que eu não encontrei esse fluxo na intranet. E nem sempre a gente encontra com facilidade, né, já melhorou muito a nossa intranet, mas nem sempre encontramos com facilidade documentos, às vezes até provimentos, que são do nosso cotidiano, nem sempre eles estão disponibilizados na internet ou na intranet. Não é por um objeto desiderato de não colocar. Não, alguém acreditou que aquele documento está lá e ele não está. Né? Você encontra todos os outros. Então, é isso que eu estou sugerindo. Isso facilitaria até se tirar as dúvidas e evitar
vamos dizer assim, esse embaraço que Vossa Excelência achou que foi provocado aqui no Colégio de Procuradores, mas, na verdade, não foi um embaraço. Porque não foi falei uma embaraço, dúvida. não. Não, é porque... Essa palavra aí é a senhora que está usando. Não, eu estou usando pelo sentimento que Vossa Excelência transpareceu. Desculpa se eu captei errado o sentimento. Captou. Mas aqui no momento das comunicações foi um momento de tirar a dúvida e de aclarar, né? Não no sentido de cobrança e tal, nessa perspectiva. Bom, muito obrigada. Mas, doutor Sheila, só para ficar bem claro, o que eu pedi, já reiteradas vezes, e volto só para esclarecer, para mim não me causa nenhum embaraço. Eu só queria, se fosse possível, se não for também, agora como diz tá valendo, né? Se não quiser também mandar, 24 horas antes, olha, eu vou tratar sobre o tema tal, para eu trazer a pessoa envolvida na área, o processo, né? Por exemplo, o doutor Léo disse que teve um problema com esse processo da certificação digital, mas ele foi lá e teve acesso a todo o processo, né, doutor Léo? Vossa Excelência folheou o processo e viu tudo que estava lá, e todos os processos são assim, né? Todos são abertos à consulta, inclusive... O doutor Léo disse uma coisa muito certa, o doutor Léo nos ajudou a não cometer um erro, né? Que ia ser feito um erro, ia ser feito um pagamento indevido, que ele identificou, isso foi há 2 anos, não foi, doutor Léo? E, claro, pessoal, nós erramos, todo mundo erra, quem faz erra, quem tem menos chance de errar é quem faz pouco, quem faz muito, as chances vão aumentando de errar. Então é importante que todos nós, né, tenhamos esse zelo pela instituição, pelos feitos administrativos, porque realmente não causa espécie. Eu não tenho como acompanhar todos esses processos na administração. É impossível, né? Impossível. Nem se tivessem as subprocuradorias, não se tem como acompanhar. Porque é o trato do dia a dia da administração. São inúmeros processos, inúmeras atividades. Mas, doutor Léo, Vossa Excelência concluiu? Doutor Marcos. Eu queria... É a comunicação que passou... Doutor Alcides. Me perdoe. Passou da minha vez, eu tinha um assunto importante a tratar. Certo? Se possível, ou o final da fila. Pois não, doutor Alcides, fique à vontade. Bem, o assunto que eu quero trazer aqui à nossa consideração é sobre essa transferência de presos que tem sido feita pela Secretaria de Administração Penitenciária. Há de se perguntar se isso tem alguma relação com esse colegiado. Eu acho que tem, porque envolve direitos fundamentais, não é? E eu soube que o atual secretário, que se reuniu com a cúpula aqui do Ministério Público no dia 8 de janeiro passado, provavelmente para noticiar essas medidas que foram tomadas desde janeiro de transferência de presos das cadeias, dos presídios do interior, aqui para a região metropolitana da capital, para o PIRC de Juazeiro do Norte. Eu não sei se em Sobral também acolheu os presos, os custodiados das cadeias públicas da região norte. O certo é que, de alguma forma, isso vai chegar ao nosso trato e ao nosso conhecimento. São habeas corpus, agravos em execuções que já foram examinados na área criminal, possíveis ações contra o Estado ou apreciação a nível de recurso de ação civil pública ou mandado de segurança, que essa transferência ela teve por finalidade neutralizar a influência de facções espalhadas por todo o estado do Ceará, inclusive nas cadeias públicas do interior. Mas que essas facções são centralizadas aqui nas penitenciárias da capital. Bem, o que ocorre é o problema gerado. Primeiro, que os juízes dessas cidades, dessas comarcas, foram os últimos a saber sobre essas transferências. Algumas em fim de semana, outras no horário noturno. E, segundo, colocaram numa vala comum presos que estavam em situação de regime semiaberto,
em regime aberto. Só atenção, doutor Plácido. Desculpa, doutor Alcides, pois não. Presos que estavam em regime semiaberto, em regime aberto, juntos com presos de elevada periculosidade em regime fechado. Bem, o que acontece? Alguns deles já estavam tendo trabalho externo e agora vêm para o regime fechado. Um cumprimento exasperado da execução penal. Os problemas da realização de audiências, de atos judiciais, de interrogatórios, que os presos têm que ser deslocados de novo para o interior e depois trazidos. Eu queria saber, esse assunto eu poderia ter oficiado ao CAOCRIM, às promotorias de execução penal, a Vossa Excelência, mas não teria a mesma visibilidade do que apresentar aqui nesse colegiado. Sim. Não é? E eu reputo da máxima gravidade isso, porque em muitas decisões da administração do Executivo, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público adotam posições como se fosse a reboque. Não é? E nós temos que ver a gravidade de trazer seres humanos, está certo que, na maioria dos casos, eram em locais inapropriados, para locais mais inapropriados ainda, onde já havia constatado uma superlotação, essas penitenciárias aqui, e presídios da capital, e submetê-los a um regime de tratamento igual, pessoas de diferentes níveis de infrações penais, e inclusive outros que já estavam beneficiários de certa, no cumprimento da pena, como eu já mencionei, até de trabalho externo, serem alojados com outros em situações diferentes. Então, me perdoe se causa uma saia justa, porque... Não, nenhuma. Mas eu queria trazer esse assunto à nossa consideração. Hoje à tarde, no Tribunal de Justiça, eu vou tratar desse assunto, porque alguém tem que ter um sentimento, tem que ter uma compreensão do que significa trazer seres humanos como se carrega o gado em cima de um transporte, não é? Então, isso que eu queria colocar. Não, Alcides, eu até agradeço Vossa Excelência estar fazendo essa colocação, que nos dá a oportunidade de explicar. Primeiro ponto, nós não temos ingerência administrativa, né, hierárquica sobre o secretário. Quando o senhor disse que ele esteve aqui com a cúpula do Ministério Público, é verdade. Mas ele não veio prestar satisfação ao Procurador-Geral do que ele poderia ou não fazer, ou do que ele iria ou não fazer. Ele veio se apresentar, evidentemente, discutir conosco alguns problemas, mas essas determinações do que ele deve ou não fazer, cabe a ele e ao governador do Estado. Né? Nós não nos imiscuímos nessas atividades próprias dele lá na Secretaria de Administração Penitenciária. Então, não foi tratado sobre isso. O que nós tratamos houve a necessidade, durante essa crise, de muitos líderes de facções criminosas eles serem transferidos para presídios federais de segurança máxima. Todos esses pedidos foram feitos pelo nosso GAECO e recepcionados pelo Poder Judiciário, e essas pessoas foram transferidas. Essas transferências que o secretário está fazendo, elas realmente causaram muitas insatisfações. Eu conversei sobre isso com a doutora Mariana, com o nosso presidente da OAB e, por último, com o mecanismo de combate à tortura, que esteve aqui em Fortaleza comigo. Fizemos uma recomendação para o secretário de Administração Penitenciária. A recomendação era no sentido que ele desse total e amplo conhecimento ao mecanismo de combate à tortura e acesso também, né, a todas as áreas que estivesse sob o resguardo da Secretaria de Administração Penitenciária
para que se pudesse aferir em loco o que é que estava acontecendo, porque o mecanismo, no primeiro momento, reclamou que estava tendo algumas dificuldades. Essas dificuldades foram imediatamente sanadas através da nossa recomendação. Nos chegaram inúmeras denúncias de tortura dentro do sistema penitenciário. Todas as denúncias de tortura foram aferidas in loco pelos promotores. Eu gosto muito de dizer isso, colegas, porque, geralmente, doutor Idelária, o que é que se costuma fazer? O promotor faz uma requisição, requisito que a polícia vá lá e tal. Negativo. No nosso caso, nós fomos lá, né? Nós fomos através do núcleo de investigação criminal, nós entramos dentro do presídio e verificamos, né, todas as denúncias de tortura que nos foram feitas foram checadas. Nenhuma delas teve procedência até agora. Pode ser que amanhã chegue uma que tenha, mas até agora nenhuma delas teve procedência e foi confirmada alguma tortura. O que nós sabemos que, por mais que o secretário tenha um controle, e aqui vai um pouco ao encontro do que eu acabei de dizer em outra seara, ele não sabe direito o que é que se passa em todos os agentes penitenciários que estão ali trabalhando no sistema penitenciário do Estado do Ceará, e realmente pode haver algum desbordamento, alguma ilegalidade sendo cometida. Nós estamos atentos a tudo isso, né? Tudo isso está sendo verificado. Mas eu concordo com o senhor, inclusive disse para o mecanismo, para mim já é uma tortura você colocar, às vezes, tanta gente dentro de uma cela, né? Já representa uma desumanidade, algo que precisa ser combatido, ser verificado. Mas estamos trabalhando no nosso papel de Ministério Público, deixar bem claro, as atividades do secretário de Administração Penitenciária cabem a ele e ao governador do Estado. O que ele está fazendo, se está trazendo gente do interior para cá, isso não está sendo por orientação nossa. O que nós estamos fazendo é fiscalizando os atos que ele está cometendo, né, como secretário. Isso aí estão sendo fiscalizados, analisados, fazendo recomendações, né, e a nossa corregedoria de presídios, né, doutor Nelson e o doutor André, vem fazendo um trabalho extraordinário nesse sentido, né. Os colegas estão muito dentro dos presídios, eu digo muito, trabalhando realmente dentro dos presídios, das unidades penitenciárias, mas tudo ainda está dentro de uma análise do Ministério Público, conjuntural, né. Nós não temos ainda, digamos assim, existem alguns procedimentos investigatórios que estão no INCS, sob sigilo, né, que esperamos em breve estar apresentando, mas é fato que precisamos estar sempre vigilantes, né, mas deixar claro que nós não determinamos não fizemos nenhuma determinação. O secretário dessas condutas que ele está fazendo aí é realmente algo da seara do Poder Executivo. Pois não, é só um ponto que eu queria ressaltar, que nós somos fiscais da lei e do controle externo da atividade policial, né? Mas, evidentemente, esse acompanhamento, ele precisa ser exaurido em relação à legalidade dessas transferências e a situação de cumprimento distinto. Eu acho que nem o NUINC, nem o GAECO tem acesso a essas informações, a não ser as inspeções que fazem e as investigações sobre a atuação de facções. Contudo, eu exerci o meu papel aqui de provocar e vamos aos colegas que vão examinar os agravos em execução, os habeas corpus, ficarem atentos assim para a legalidade desses atos na manifestação dos nossos pareceres, né? Só isso mesmo. Obrigado, doutor Alcides. Doutor Marques. Senhor presidente, apenas por uma questão de justiça, eu vou revisitar o tema que foi abordado sobre a questão do nosso prédio. Sim. Vossa Excelência sabe, e aí eu falo muito mais como testemunho
de que eu tenho acompanhado no gabinete de Vossa Excelência as tratativas e esse protagonismo de Vossa Excelência com relação à questão desse prédio. Então, eu queria só dar o testemunho. Aliás, eu ia falar sobre isso, mas o assunto veio anterior. Eu digo, não, eu já ia falar sobre isso, devo dar esse testemunho do empenho de Vossa Excelência. Eu não posso aqui ficar calado em face de que eu tenho assistido. Vossa Excelência sabe quantas vezes eu tenho ido ao gabinete, saber dessa questão. Vossa Excelência tem nos informado e até de eu não digo nem eu não estaria no processo, sim, mas muito próximo em face das informações de que Vossa Excelência tem me passado a respeito disso. Eu tenho sido até chato, procurando saber, para e passo, semanalmente, o que é que tem acontecido, porque na gestão passada, não vai crítica direta, nós fomos muito daquilo, está tudo resolvido, está tudo resolvido. E eu confesso que, pessoalmente, eu tinha esse temor, mas quero dar o testemunho do empenho de Vossa Excelência e apenas por uma questão de justiça. Obrigado, doutor Marcos. É um testemunho muito importante para mim. Agradeço muito a Vossa Excelência. Doutor Osiete. Bom dia a todos. Falando em protagonismo, doutor Plácido, nós não precisamos e não precisaríamos estar diariamente no gabinete de Vossa Excelência para saber se vamos receber uma nova sede para abrigar o Ministério Público. Na gestão do doutor Ricardo, e eu sempre fui um crítico, nos momentos em que precisava criticar, assim como na gestão de Vossa Excelência, nós tínhamos uma comissão formada neste douto colegiado por 3 procuradores de justiça. Eu, inclusive, fazia parte dela, o outro, doutor Alcides, e outro, o corregedor-geral. Exatamente para acompanhar o desenlace e como estavam sendo despendidos os recursos naquele prédio que Vossa Excelência devolveu ao Estado do Ceará. Me parece, aqui eu sugiro, que seria o caso, até para que se evite que nós tenhamos que sair dos nossos gabinetes para ir diariamente ao gabinete de Vossa Excelência, formar uma comissão com 3 ou 4 procuradores de justiça que se disponham a acompanhar essa situação desse prédio lá no Tribunal de Contas, junto com o governador, com a autoridade que seja necessário manter contato. Acompanhar de perto, né? E uma outra sugestão que eu trago nesse momento é que eu tenho observado que as reuniões do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, elas têm um tanto quanto se esvaziado. Hoje nós não tínhamos nenhum processo pautado. Assim como em outras reuniões também não teremos. Qual a minha sugestão? Para que nós possamos ganhar um preciosíssimo tempo na análise dos processos judiciais e na análise dos processos extrajudiciais, quem os tem. Essa reunião, nós deveríamos passar a fazê-la trimestralmente, de 3 em 3 meses. Eu observo, inclusive, que o Tribunal de Justiça tem o Conselho da Magistratura, que seria assemelhado, mais ou menos, como o Conselho Superior. E tem o órgão especial, que é exatamente igual, idêntico ao nosso órgão especial. Então, eu percebo, e aqui é a minha opinião pessoal, e aceito as opiniões dos que divergirem, apesar de não concordar, o que vou agora expressar. Infelizmente, vou ter que expressar isso. Hoje, para mim aqui, assim como poderá ocorrer em outras sessões, será uma perda de tempo. Porque eu tenho os processos judiciais da minha Procuradoria Criminal e tenho os processos judiciais da Procuradoria Criminal da doutora Elsuérdia, porque eu estou respondendo no período de férias dela. O que eu poderia estar fazendo lá, eu estou aqui. Obrigado, porque é meu dever funcional comparecer.
E, aliás, hoje cedo, pela manhã, não sei se a doutora Sandra tomou conhecimento, eu tive que levar minha esposa para um procedimento médico, mas tive o cuidado de avisar o meu gabinete para que o meu gabinete avisasse a doutora Sandra, mas consegui chegar a tempo. Então, a minha sugestão é essa, que modifiquemos a nossa legislação de regência para que o Colégio de Procuradores de Justiça passe a se reunir apenas de 3 em 3 meses. Muito obrigado. Obrigado, doutor Osiete. Realmente, Vossa Excelência... Agora, só fazendo um rápido comentário, naquela época existia uma diferença muito grande, porque nós estávamos construindo um prédio, né? Essa questão foi uma questão política mesmo, né? Política institucional, quando eu falo, dessa cessão do prédio, né? Essa dificuldade foi realmente da gente conseguir resolver algumas questões que estavam no meio desse caminho, né? O prédio lá já está pronto, na verdade, é só uma divisão de espaço, lá não tem mais, graças a Deus, a necessidade da gente ir queimar os miolos, né? Com essas... E eu espero, doutor Zé, trazer, já não sei se, não sei se na próxima sessão, mas nós vamos ter uma maquete para ser analisada e debatida aqui com todos os procuradores. Assim que estiver pronta, eu trago aqui para análise de Vossa Excelência. Quanto às sessões do colégio, eu sou obrigado a concordar com Vossa Excelência, porque realmente, com a criação do órgão especial, se esvaziou muito a atribuição do Colégio de Procuradores, né? E é um tempo muito precioso que, às vezes, a gente é obrigado a fazer, como Vossa Excelência bem diz, por imposição legal. Muito obrigado pelas colocações de Vossa Excelência. Doutor Pedro Casimiro. Nada não, doutor. Doutora Luísa de Marilac. Nenhuma comunicação. Doutora Socorro Brito. Senhor procurador, nenhuma comunicação. Eu quero apenas aproveitar aqui o ensejo, já que o doutor Osiete abordou esse assunto. Eu, inclusive, na sessão do mês passado, eu tinha até conversado esse assunto da história das sessões desse colégio, para que Vossa Excelência encaminhasse a proposta de alteração ao órgão especial nesse tocante. Realmente, eu aqui, doutor Osiete, me permita me acostar a todas as suas ponderações. Eu acho que realmente, doutor, eu acho que uma reunião a cada 3 meses seria o ideal, até porque realmente as funções do Colégio de Procuradores, desde a época desde a instalação Sim. do órgão especial, que realmente ela se esvaziou. Então, é só para aqui me acostar as razões do senhor doutor Osiete. Muito obrigado, senhor procurador. Já está consignado aqui na Secretaria dos Órgãos Colegiados, doutora Socorro, e vou encaminhar para ser debatido pelo órgão especial, né? Já, ver se na próxima sessão a gente já traz. Doutora Rita. Doutora Aureni. Bom dia. Sim, o fizemos no Conselho, né? É bom que façamos também no Colégio de Procuradores, todos concordam, né? Nosso voto de pesar fica assim registrado. O voto de pesar proposto por Vossa Excelência. Doutora Isabel? Nenhuma comunicação, senhor. Doutora Fátima Valente? Doutor Pinheiro? Nenhuma comunicação, Excelência. Doutora Sônia? Nenhuma comunicação. E aqui uma sugestão, quer dizer, um comentário, um curto comentário a respeito da proposta do Osiete. Assiste razão ao colega nos seus argumentos. É um problema regimental, há que se examinar. Agora, eu penso diferente, doutor Osiete. Eu acho que nós deveríamos distribuir melhor as atribuições do órgão especial. Algumas deveriam ir para o Colégio de Procuradores, porque nós, do órgão especial, vivemos assoberbados de processos que, às vezes, ficam aqui um ano e tanto, a gente estudando cuidadosamente, meticulosamente, né, ouvindo colegas promotores, ouvindo... Eu entendo que talvez fosse mais justo, né? Nós sabemos que, no Conselho de Justiça de Aristóteles, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção da sua desigualdade, né, doutor? Nosso filósofo, cuidado. Então, eu acho que se ganhamos vencimentos iguais, né? Eu conheço o seu sentido de justiça, que é dos melhores.
conheço a sua competência, tenho muito orgulho de ser seu par aqui nessa instituição. Mas eu penso que, ao invés de fazermos essa modificação, e urge que se faça essa modificação, seria mais justo ou menos injusto que nós, do órgão especial, tivéssemos nossas atribuições, né, divididas com o colégio, que é o órgão maior de administração superior, né? Essa é a minha sugestão. Obrigado, doutor Idelário. A gente encaminha lá, né, o espaço ideal para se debater, né, essa questão. Exato. E sobrecarrega. Isso. Porque há uma sobrecarga, há processo que fica 1 ano e meio aqui. Mas, doutor Idelária, eu, particularmente, eu acho estranho essa composição do nosso órgão especial. Eu acho que a sobrecarga advém daí, porque, tirando como exemplo o tribunal, como a gente costuma fazer, vamos estudar, né? Matéria interessante. No tribunal, aqui, quando se chega, né, os mais antigos, são os 10 mais somos os 9, né? 9 mais antigos. Os 9 estão obrigados a sempre estarem no órgão especial. Eu não acho que seja justo essa forma, né? Porque exatamente, o colega fica realmente sobrecarregado. E o senhor imagine aí as atribuições do decano, que são 6, né? E no tribunal são não é dessa forma, né? O tribunal há uma renovação. Então, eu acho que a gente levando a questão para o órgão especial, a gente pode tratar, porque eu não... lá a gente... Eu quero fazer também um voto de pronto restabelecimento para o senhor Augusto, eu que agradeço, doutora, que é marido da doutora Luzanira, que está realmente padecendo, né, de sérios problemas de saúde, e proponho aqui esse voto à nossa colega doutora Luzanira. Todos concordam? Plenamente. Então, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Um bom dia de trabalho.